Na reportagem especial de hoje, sobre o novo coronavírus, você vai entender melhor como ele entra, no nosso organismo e como acontece a evolução da doença. E por que vários especialistas, de fato, defendem o tratamento precoce, aquele nos primeiros dias. Reportagem de Alexandre Mendonça na tela do BG. Não dá para saber como e onde uma pessoa pode pegar o coronavírus. Por isso, a necessidade do uso de máscaras e a limpeza constante das mãos antes de fazer qualquer coisa. Quando uma pessoa é infectada, existe um ciclo de evolução da Covid-19 que a medicina já conhece. Ao entrar pelos olhos, nariz ou boca, o vírus afeta o sistema respiratório pelas células mucosas do nariz e da garganta. Depois, ele se espalha pela corrente sanguínea e é um vírus forte porque ele usa suas proteínas para romper a membrana das células, onde é capaz de se multiplicar até 100 mil vezes para infectar outras células. Nos tubos brônquios, o vírus produz uma inflamação na mucosa que é levada aos pulmões. E é isso que provoca a tosse e, em seguida, a febre. Um aviso de que o corpo tenta combater o vírus. A partir do contágio, o coronavírus provoca uma série de reações que os especialistas dividem em 3 fases. Um estudo feito pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, mostra exatamente como a doença evolui num prazo de 30 dias dentro do corpo humano. A primeira fase é da multiplicação do vírus, que acontece entre 5 e 7 dias depois do contágio. Esse início de infecção provoca febre moderada, tosse seca, cansaço. Já em 14 dias, entra a segunda fase, a pulmonar, que se divide em 2A e 2B. Na fase 2A, a pessoa sente uma leve falta de ar, que evolui para uma inflamação pulmonar na fase 2B. A terceira fase é a mais crítica, em que ocorre uma hiperinflamação dos pulmões. É nessa fase que o paciente precisa de um respirador. E para evitar que o paciente chegue a essa fase crítica da doença, o tratamento deve começar já nos primeiros dias de infecção. Essa é uma fase muito avançada, onde de cada 2 pacientes que vão ao respirador, um paciente não melhora. E pode acabar morrendo. Sim, vem a falecer. A fase 2B e a 3, um pouco a fase 2A também, não há mais replicação viral importante. Portanto, o antiviral não adianta naquele momento. Aí você vai ter que dar outras coisas, corticoide, anticorpos monoclonais e outras drogas que têm uma ação anti-inflamatória. O pneumologista afirma que no início da pandemia, as atenções das autoridades se voltaram apenas para a fase crítica da doença. Os trabalhos foram feitos, todos eles no início, com pacientes internados, certo? São os pacientes mais graves, você está me entendendo? Então, as pesquisas e as evidências, a favor ou contra, eram em doentes graves. Esses doentes daqui estavam órfãos de evidências. Por quê? Porque não tinham sido feitos testes. Para ele, a necessidade agora é focar o tratamento na primeira fase da doença. É a hora de você prescrever e o paciente receber alguma droga antiviral. Entre elas, a hidroxicloroquina. Você nem deve esperar o resultado do exame, que geralmente sai 8 dias depois de começar o primeiro sintoma. Em Florianópolis, a prefeitura já anunciou que o médico tem autonomia para escolher o melhor tratamento. Em outras cidades, como Biguaçu e Itajaí, as prefeituras estão distribuindo medicamentos nos postos de saúde, que podem ser retirados gratuitamente com receita médica. Mas todos os cuidados, como o uso de máscaras, álcool gel e o distanciamento social, ainda são as melhores formas de prevenir a Covid-19.